Bom dia a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu trago um assunto bem interessante, a pesquisa de pane, mas não a pesquisa de pane de um modo geral. Hoje nós vamos falar um pouco da pesquisa da pane colocada, aquela que foi provocada por um erro de manutenção, um erro de procedimento. Mas antes de entrarmos nesse assunto tão interessante, eu gostaria de fazer aqui um comentário. Essa semana foi me perguntado se eu iria continuar fazendo vídeos trabalhando com aviação. O porquê dessa pergunta foi o fato de eu ter publicado que estaria trabalhando com a psicologia. E é verdade, eu já estou trabalhando com a psicologia. Mas pelo menos por enquanto ainda estarei por aqui falando sobre aviação. Eu gostaria de dizer também que essa aula vocês não encontrarão em local nenhum, nem em vídeos, nem em livros. O material aqui apresentado foi o que construí, obviamente reunindo informações do dia a dia, que muitos de vocês conhecem e até já utilizam. Simplesmente eu reuni essas informações e análises em uma única aula, inédita para aqueles que estarão assistindo hoje. Obrigado e vamos então à nossa aula de hoje. Panes colocadas. Como identificá-las e resolvê-las? O nosso tema de hoje diz respeito às panes colocadas, ou seja, aquelas que foram produzidas por um erro de procedimento de manutenção. Se você é um técnico, um mecânico, um inspetor de manutenção de aeronaves e trabalha com pesquisa de pane, muito provavelmente já esteve diante do que chamamos de pane colocada. Muitos profissionais, quando passam por essa experiência, normalmente se desestabilizam um pouco. E o porquê disso? Isso se deve ao fato de que estar diante de uma pane colocada pode significar ter que colocar de lado todo o seu conhecimento e experiência no que diz respeito à operação normal do sistema. Mas não apenas isso. Executar uma pesquisa na tentativa de solucionar um problema referente a uma pane colocada significa colocar de lado toda espécie de raciocínio lógico, pois nem os resultados de suas ações ou as características do problema farão sentido dentro de um pensamento lógico, ou seja, a partir das ações que tomaremos. Por esse motivo, as informações que apresentarei aqui não são normalmente encontradas na literatura técnica, mas sim são resultados de experiências minhas e de outros técnicos na busca por soluções de panes ditas colocadas. Por esse motivo, construí uma tabela onde apresento definições e comportamentos, tanto de panes comuns como de panes colocadas. Dessa forma, poderemos estabelecer uma linha de ação e de comportamento quando identificarmos estar diante de uma pane colocada. O primeiro item a ser analisado são as características de ambas as panes. Como podemos ver na nossa tabela, as panes comuns resultam de falhas e desgastes naturais dos componentes, devido ao seu uso, com o passar do tempo. Já as panes colocadas, como já foi dito aqui, resultam de procedimentos equivocados de manutenção. Outra característica interessante é o fato das panes comuns acontecerem com frequência. Por isso, adquirimos experiências delas devido à sua repetição. Já as panes colocadas raramente se repetem, apenas quando alguém comete o mesmo erro. Logo, quando isso acontece, normalmente nos deparamos com características nunca vistas antes, o que por si só já assusta. Uma outra característica é que as panes comuns apresentam uma relação de causa e efeito, que propiciam uma lógica de raciocínio. De forma contrária, as panes colocadas não apresentam uma lógica que as explique facilmente, pelo menos de início.
Essa dificuldade em explicar o que está acontecendo, em compreender o fenômeno, nos deixa um pouco limitados em relação às ações que iremos tomar. Panes comuns são previsíveis e, por isso, respondem melhor às ações corretivas da manutenção. Já as panes colocadas são imprevisíveis. Não respondem às ações corretivas e normalmente mudam de características a cada ação que tomamos. Sendo assim, eu diria que todas essas características aqui apresentadas são úteis para que possamos definir estarmos diante de uma pane comum ou de uma pane colocada, pois essa definição será de suma importância para que possamos dar continuidade ou pelo menos iniciar a pesquisa da pane. Chegamos então ao que talvez seja o ponto principal da nossa tabela, que é o item onde me refiro à teorização da pane. Panes comuns são de fácil teorização. Já as panes colocadas são de difícil teorização. E aqui eu gostaria de definir o que é que chamo de teorização de uma falha. Teorizar uma falha é encontrar argumentos plausíveis que expliquem o que está acontecendo, que expliquem as características do problema que está sendo apresentado diante de nós. Quando estamos tratando de uma pane comum, isso normalmente não é difícil de ser feito. Temos um raciocínio lógico e conhecimentos do sistema que nos levam a gerar hipóteses plausíveis de resolverem o problema. Entretanto, isso não acontece quando a pane é colocada. Uma pane colocada, como já vimos, apresenta características diversas. Dessa forma, vemos que esse é mais um item que nos ajuda a definir se estamos diante de uma pane colocada ou de uma pane comum. Porém, é a partir daqui que começamos a tentar solucionar o problema. Uma vez determinado que estamos diante de uma pane colocada, devemos buscar uma teoria que explique aquilo que está acontecendo. Para isso, será necessário criatividade. O pesquisador precisará, nesse momento, utilizar de sua imaginação, tentar construir hipóteses que expliquem o que está acontecendo, para que ele possa tentar resolver o problema a partir dali. É isso que diz o nosso próximo item da tabela. Panes comuns devem ser pesquisadas a partir da lógica de operação do sistema. Entretanto, panes colocadas exigem muita imaginação e criatividade por parte dos pesquisadores. Quando falamos dos recursos e ferramentas a serem usados durante uma pesquisa de pane, chegamos à conclusão que para as panes comuns, os manuais de manutenção, de pesquisa e os bytes são os que constituem as melhores ferramentas, as mais eficazes. Contudo, quando falamos das panes colocadas, os nossos melhores recursos são o brainstorm e a teorização da falha, como apresentada anteriormente. Uma vez apresentada e comentada a nossa tabela, trarei agora alguns itens que até poderiam ter feito parte dela também. Em primeiro lugar, faça uma verificação do histórico de manutenção da aeronave, através de livro de bordo ou outros registros. Caso encontre algum procedimento de manutenção, como troca de componentes, que acredite poderem estar vinculados com o problema, faça uma verificação minuciosa no que diz respeito à instalação do mesmo, part number e etc. Pequenos erros de instalações, inversões ou PNs incorretos podem provocar grandes mudanças na operação do sistema. Em segundo lugar, compartilhe o problema com pessoas que não estão envolvidas com o sistema, com o trabalho, mesmo que não tenham grandes conhecimentos sobre o assunto. Precisamos ter em mente que, nesse momento,
o que nos falta é um insight. Todo o nosso conhecimento do sistema pode não agregar valor, e já uma simples ideia pode trazer com ela a solução para o problema. Dessa forma, eu trouxe aqui uma pequena luz de como se lidar com uma pane colocada. Se você desejar ter um conhecimento mais profundo sobre pesquisa de panes, pode me contactar e terei imenso prazer em discutirmos o assunto. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo.